3h02. Vamos começar por Brasília. A gente tratou hoje... Aliás, o Luiz Felipe Nunes, a gente estava conversando fora do ar aqui, foi no evento hoje que tinha o ex-presidente José Sarney como um daqueles que... um ex-presidente e que, inclusive, é tema de reportagem aqui da Rádio Bandeirantes, aos 95 anos, discursando por um baita tempo, lúcido e tudo mais, saúde para ele, mas ele participou de um processo de redemocratização do Brasil que teve um fator importante, que foi a reeleição. Aliás, a aprovação da reeleição se deu num governo que veio um pouquinho depois, no governo do Fernando Henrique Cardoso. E agora é um projeto de não reeleição, é uma PEC, que está lá no Senado. O Márcio Rocha está conosco e vai contar em que pé estamos. Fala, Márcio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí em São Paulo. Pois é, a gente teve hoje de manhã uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado que aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e o presidente da República, né, para o Poder Executivo. E agora o plenário do Senado ainda vai analisar essa proposta antes de enviar para a análise da Câmara dos Deputados. Isso ainda não tem uma data para ser feito. A proposta foi aprovada, inclusive, de forma simbólica e traz, entre várias outras coisas, mudanças, né, no aumento do tempo de mandato de cargos eletivos. Os cargos eletivos passariam a ser de 5 anos a partir de 2030, menos para governadores e presidente, que teriam a mudança feita somente em 2034. Em outro ponto, também em 2034, a partir de 2034, a data das eleições municipais e gerais seria unificada, ou seja, a partir deste ano, todas as eleições, tanto para prefeitos quanto para governadores, deputados federais, estaduais, enfim, seriam todas no mesmo ano. A PEC determina que há um período de transição para esse tipo de medida. A última vez que prefeitos vão poder se candidatar ao mesmo cargo será em 2028, desde que tenham sido, né, eleitos para o primeiro mandato em 2024. Já os governadores podem se candidatar ao mesmo cargo em 2030, desde que eleitos pela primeira vez em 2026. O mesmo sendo permitido para o presidente da República. No entanto, cargos para o Poder Legislativo, como vereadores, deputados e também deputados estaduais e federais, continuam sem impedimentos. O relator dessa proposta, que é o senador Marcelo Castro, afirmou que espera que o plenário vote o texto ainda neste semestre, mas disse que não tem nenhuma pressa nessa tramitação. Só para a gente finalizar, a PEC também estabelece que em 2028, prefeitos e vereadores eleitos vão ter um mandato de 6 anos antes de passarem a exercer mandatos de 5 anos, isso para coincidir com as eleições em 2034. Deputados federais e estaduais também vão ter 5 anos de mandato a partir de 2034 e os senadores eleitos em 2026 vão ter um mandato de 9 anos e os eleitos em 2030 também passam a exercer o cargo por 5 anos. A gente lembra que a reeleição foi aprovada em 1997, também através de uma PEC, o que permitiu que o então presidente Fernando Henrique Cardoso fosse reconduzido ao cargo em 1998. Eu volto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. A diferença naquele momento é que aprovou um troço para ele mesmo sair beneficiado, né? Com o Fernando Henrique Cardoso, todo mundo sabe que isso aconteceu na mesma legislatura em que ele era presidente, aprovou para ele mesmo ser beneficiado. E agora tem essa novidade, que é a passagem pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A tendência é passar pelo plenário para ir para a Câmara, e com todos esses números que devem embaralhar um pouco a cabeça das pessoas, mas são números para levar lá para frente um mandato de 5 anos para prefeitos, para governadores, para presidente da República. Tem um período longo de adaptação de datas e uma uniformização das eleições num pleito só, ou seja, ficaria um tempão sem eleição, viu, Zaidan? O projeto é ruim, Ronald. E, na minha opinião, ele é ruim no seu conceito e ele é ruim na maneira como é formulado. É claro que há ali uma isca para os parlamentares, né? No caso do Senado, a possibilidade de você ter mandatos de 10 anos. Haveria um período, quem foi eleito em 30, seriam só 5 anos, para que houvesse ali, que toma posse em 31, e iria até 36, etc. Mas aumenta mandato de prefeito, aumenta mandato de governador, do presidente para 5 anos, de senadores para 10 anos. É claro que isso também vai alcançar os cargos proporcionais. E
E aí entra uma questão interessante. Qual é o problema com a reeleição? A reeleição é a possibilidade de alguém que está sendo bem avaliado, cujo governo é considerado bom, razoável, ou até há o caso do eleitor que nem acha o governo bom, mas acha as alternativas piores. Então ele escolhe votar em quem já está lá, porque ele considera que as alternativas são piores. E não vejo nenhum problema que alguém seja reeleito uma vez, porque mais de uma vez, uma segunda reeleição, e portanto 3 mandatos seguidos, isso já pode provocar muitas distorções, né? É claro que também na reeleição há inconvenientes. O sujeito passa o primeiro mandato, muitas vezes tomando decisões para ser reeleito, sem a responsabilidade necessária que o cargo exige. O que ele quer é ser reeleito. Então, muitas vezes, ele adota medidas populistas para ser reeleito. Gasta o que não deve para ser reeleito. Isso é muito comum. Mas quando não há reeleição, normalmente há o candidato que interessa ao governante de plantão eleger. Então, e nós vimos isso inúmeras vezes antes da instituição da reeleição. O sujeito que começava a trabalhar para o seu candidato e tomava medidas populistas e tomava medidas irresponsáveis porque queria que o seu escolhido fosse eleito. Muitas vezes até para não abrir certas gavetas, né? Ou garantir que o conteúdo daquelas gavetas continuasse secreto, sigiloso. Então, você não acaba com o problema do populismo eleitoral. Definitivamente não acaba. E tira da população a possibilidade de manter por mais 4 anos, considerando o tempo atual de mandato, alguém que foi considerado bom ou razoável, né, no exercício daquela função executiva. Não vejo problema. Não há limites para o Senado, não há limites para a Câmara, e há várias experiências de possibilidade de reeleição que não se tornaram nefastas na história recente, no mundo, né? No Brasil, criou-se a máxima, né, de que o segundo mandato é sempre pior. Nem sempre, até porque é uma experiência recentíssima, né? E o Fernando Henrique cometeu 2 gravíssimos erros. O primeiro, a maneira como ele conduziu as negociações para aprovação da emenda constitucional. E segundo, por ter acordado que valeria para ele. Eles poderiam até dizer, não, valerá. E ele deveria ter dito, não, mas eu não vou me candidatar. Eu fui eleito para um mandato, né, sem o Instituto da Reeleição. E assim será. Mas ficou... E teria saído muito melhor no retrato se tivesse ficado só 4 anos. Não que os primeiros 4 anos tenham sido bons, mas os outros 4 anos foram bem piores, né? Mas, enfim, com essa possibilidade de aumentar mandato para todo mundo, você já garante um apoio político considerável, né? Mas eu considero melhor você manter a possibilidade de uma reeleição, Ronaldo.